sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo 13. O texto diz assim: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões reuniram-se perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava de pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Pai, nós te pedimos no nome de Jesus que o Senhor venha ministrar sobre as nossas vidas nessa noite, que o Senhor venha falar aos nossos corações, ministrar a nossa alma. Em nome de Jesus, amém. Você pode sentar. Aqui nesse texto nós vemos uma sequência de parábolas envolvendo sementes. É a palavra da semente, ou que nós chamamos de parábola do semeador. A parábola que nós chamamos geralmente de parábola do joio, depois do grão de mostarda. São algumas parábolas onde Jesus usa ilustrativamente a semente, aplicando-a como se fosse a palavra de Deus. Na verdade, Jesus estava na região da Galileia, o texto diz que ele estava na praia, e ali na praia ele pega então um barco, se afasta alguns metros provavelmente, e ele começa a ensinar. Ele faz o barco que havia pego emprestado como púlpito e faz da praia o seu templo, e ali ele começa a ministrar, dentro de um contexto cultural, onde as pessoas que moravam ali na região da Galileia eram, na sua maioria, pescadores ou semeadores, agricultores. Até hoje, a região da Galileia é uma região de agricultores e uma região também de pescadores. E Jesus começa a usar justamente a profissão deles, aquilo que eles fazem como ocupação, para tentar ilustrar o reino de Deus. E dessa vez, Jesus ele coloca a semente como algo bom. Em outras parábolas, como a parábola do joio, por exemplo, ele mostra que o problema estava na semente, considerando que parte da semente era uma boa semente, a outra parte era joio. Mas agora, nessa parábola, na primeira, que ele abre essa sequência de parábolas da semente ou de semente, ele usa a semente como boa, e o problema, o fator problemático é o solo. Parece que nem todos entenderam bem o que Jesus quis dizer com essa história, com esse conto. Principalmente os seus discípulos. O texto posterior deixa claro que os seus discípulos não compreenderam bem o que Jesus quis dizer, ou exatamente o que ele tinha em mente. Jesus explicou para os seus discípulos posteriormente exatamente o que queria dizer a parábola do semeador. E ele explicou que a semente era para a palavra de Deus, e o solo, ou os solos em questão, representavam a vida do ser humano. E o primeiro solo, ou no primeiro solo, o solo de beira do caminho, é aquele solo que vai se formando aquela trilha por onde as pessoas passam, solo pisado, solo marcado, solo endurecido, e solo onde a semente está de certa forma exposta. Ela está a céu aberto, não existe nenhum tipo de verde, nenhum tipo de mata, nenhum tipo de plantação que possa protegê-la visualmente, de modo que as aves dos céus veem de longe e então a arrebatam. E Jesus disse que esse tipo de solo é o solo da beira do caminho, e ele representou o pássaro justamente como o diabo, o inimigo, que vem e arrebata a semente. Ele explicou que, na verdade, essas pessoas, elas recebem a palavra num primeiro momento, mas imediatamente depois a semente é arrebatada do coração dessas pessoas. Todos nós lidamos no nosso dia a dia, ou já lidamos, com pessoas desse tipo, pessoas que estão completamente endurecidas para receberem a palavra de Deus. O texto diz que o solo da beira do caminho, além de estar exposto, e a semente é lançada, e você pode observar no texto, tanto nesse texto como o texto paralelo de Lucas e Marcos,
que a ideia é que a semente foi pisada também, não apenas o solo era endurecido, mas a própria semente foi, de certa forma, danificada. E isso é um problema, talvez esse seja um dos maiores problemas nos dias de hoje, para que o pássaro ilustrado na parábola, ou seja, o inimigo das nossas almas, possam de fato arrebatar a semente, porque nós como pregadores, nós como cristãos, temos geralmente tentado dar uma ajudinha ao Senhor, enfeitando um pouco a semente, fazendo com que a semente esteja sendo um pouco diferente daquilo que é originalmente. Nós temos, na verdade, danificado essa semente e feito com que ela fique mais atraente aos pássaros ou ao inimigo das nossas almas. O solo da nossa vida, esse solo em questão, é um solo que já é naturalmente endurecido. Todo tipo de plantação, todo tipo de verde que nós vemos, quer seja pasto, quer seja plantação específica, nós vemos aqueles lugares por onde os semeadores passam, por onde aqueles que caminham passam, enfim, e nós vemos aquelas trilhas e sabemos perfeitamente que ali não nasce coisa nenhuma, porque a semente fica exposta ao sol e ela é logo arrebatada, e principalmente porque o solo está pisado, o solo está endurecido. Se nós observarmos, queridos, a diferença que há entre esse primeiro solo, que é o pior de todos, e o último solo, o quarto solo, que seria teoricamente o melhor de todos, a diferença que existe entre esses dois solos é muito pequena. Nós poderíamos dizer que o primeiro e o último solo, o primeiro e o quarto solo, são essencialmente iguais, com a diferença de que o último está tratado, está protegido, enquanto o primeiro está pisoteado, está maltratado. Isso significa dizer que qualquer pessoa que tivesse um pouco de determinação para estar tratando aquele solo que foi pisoteado, aquele solo que é tido como beira do caminho, e estivesse de alguma forma tratando aquele solo, as sementes não ficariam tão expostas assim. E poderia de alguma forma fazer com que ali também nascesse algo, afinal de contas a semente é boa. E por que aquele solo está pisado? Por que ele está endurecido? Justamente porque foi pisado. Existem pessoas que talvez não estejam prontas para receberem a semente do Evangelho, porque elas foram maltratadas pela vida. Todos nós sabemos que a vida, ela não é justa com a maioria das pessoas. Todos nós sabemos que as pessoas, quando procuram uma igreja, uma pessoa quando estão começando a ficar atentas, abrindo os seus ouvidos para a realidade da palavra de Deus, todos nós sabemos que é porque elas, na maioria das vezes, já foram tão maltratadas, tão destratadas, tão solapadas pela vida, que acabam se abrindo de alguma forma para o Evangelho. Entretanto, quanto mais abertas em função das pisadas que ganhou da vida, quanto mais receptivas para a semente for uma pessoa em função do sofrimento que teve, mais vulnerável será a semente e maiores cuidados nós teremos que ter. Porque diabo também se espanta com oração, e solo também se trata ou se melhora com cuidados. Ou seja, nós poderíamos dizer que nem sequer o primeiro solo seria de todo banido, ele só teve a sua semente arrebatada, porque não teve o cuidado adequado, e então ficou exposto. Isso significa que nós bem que podemos, como cristãos que somos, como conhecedores da palavra, olhar para cada solo, para cada vida, e com cuidado, com carinho, investir, e não apenas semear, mas semear através de um tratamento do solo em si, da vida em si. E quantas pessoas já foram pisadas? Pisadas inclusive depois que a semente caiu. Quantas pessoas receberam pisadas, não lá fora, mas aqui dentro? Quantas pessoas receberam pisadas, não no mundo, mas dentro das igrejas? Quantas pessoas foram pisadas, não pelo maligno, mas pelos filhos de Deus? Aliás, o texto não diz quem foi que pisou a semente. É possível que tenha sido o próprio semeador. Aliás, é a pessoa mais provável que tenha pisado a semente, o próprio semeador. Afinal de contas, era ele que estava ali semeando a palavra. Nós também temos prejudicado as pessoas de receberem a palavra de Deus.
O segundo tipo de solo retratado por Jesus e explicado de uma forma mais detalhada por ele mesmo, o que significaria aquele solo, foi o solo que que recebeu a semente, mas que era um solo aparentemente bom, mas que era pedregoso. Por que eu creio que esse solo era aparentemente bom, mas pedregoso? Porque a primeira semente caiu à beira do caminho acidentalmente. Afinal de contas, ninguém semeia deliberadamente sementes num lugar onde todo mundo pisa. Entretanto, se a semente foi jogada por um semeador num solo pedregoso, ele fez isso deliberadamente, portanto, ele pensou que aquele solo fosse bom. Ele lançou ali porque cogitou a possibilidade da semente crescer naquele solo que era pedregoso. Naquele solo que não permitiu que as raízes fossem profundas. E quando o sol nasceu, quando as tribulações da vida vieram, ela secou-se porque não tinha raízes profundas. É isso, ou foi isso que Jesus explicou acerca desse solo, acerca dessa realidade de plantio. Em primeiro lugar, eu creio que não foi acidental o plantio. E em segundo lugar, o próprio semeador não teve essa percepção de que o solo não era dos melhores. Era um solo pedregoso. Eram vidas, ou representam vidas, que também são sofridas. Vidas que estão abertas a receberem o Evangelho, mas que não estão prontas para recebê-lo em função de estarem provavelmente atentos ou na expectativa de receberem do Evangelho de uma forma, ou o Evangelho de uma forma um tanto quanto superficial. Afinal de contas, parece que essa semente germinou. O texto diz que essa semente de alguma forma brotou. Entretanto, ela não vingou, ela morreu, ela secou, justamente porque não havia umidade no solo. Todos nós sabemos que a umidade, a água, é um dos símbolos do Espírito Santo, e Jesus estava mostrando que todo plantio precisa ser regado, precisa ser cuidado, precisa ser tratado, não pode ser algo a nível natural, porque todos quantos recebemos a palavra ou a semente de Deus dentro do natural, nós a perderemos numa questão de mais tempo, mais dias, menos dias. Por quê? Porque o natural, ou naturalmente, nós não temos condições de receber a semente de Deus. Queridos, não se engane, você não está aqui porque é melhor do que quem está lá fora nesse momento. Você não está aqui porque é bonzinho. Você não está aqui porque você é agradável aos olhos de Deus, não. Nenhum de nós estamos aqui porque temos méritos em nós mesmos. Nós estamos aqui como fruto de uma semeadura, porque alguém semeou nas nossas vidas e orou por nós, e investiu na nossa vida, na nossa conversão, para que nós pudéssemos estar aqui. E se você tem estado aqui, se você tem vindo aqui e tem recebido a palavra, também não é porque o seu solo é naturalmente bom, não. Mas é porque houve o investimento adequado na sua vida, e porque o Espírito Santo está cuidando de você, está investindo de você. Nós precisamos acreditar nessa semeadura como algo sobrenatural. Não fosse assim, não haveriam tantas pessoas na vida, no mundo, que você conhece, e de quem se dizia assim: eu nunca pensei que fulano poderia se converter, e acabou se convertendo. Talvez você seja uma dessas pessoas, que alguém dificilmente imaginaria que um dia estaria sentado numa cadeira de uma igreja, ouvindo a palavra de Deus. Talvez você seja esse tipo de gente que levou muitas pessoas à admiração por você estar hoje dentro de um templo cristão evangélico, ouvindo e recebendo a palavra de Deus. De qualquer forma, o solo pedregoso, disse Jesus, é aquele que não aguentam as tribulações da vida. A semente brota, a semente até cresce, ela germina, ela começa a aparecer, mas o sol vem, ou seja, as intempéries da vida virão. E o sol, todo mundo sabe que é algo necessário. A luz é algo necessário não apenas para as plantas, mas para a vida. A luz é algo que todos nós precisamos para viver. Antes de Deus criar qualquer tipo de vida, Ele criou a luz. Está escrito, está lá no Gênesis. Porque é algo necessário. Mas a luz nesse texto simboliza as tribulações da vida. E eu diria que até as tribulações da vida seriam necessárias para que nós pudéssemos amadurecer,
para que nós pudéssemos crescer, para que nós pudéssemos avançar. Mas existem cristãos nos dias de hoje que não estão prontos, não estão preparados para sobreviverem com as adversidades da vida. Eles parecem não estar prontos para isso, para sobreviverem com as adversidades. Por quê? Porque eles foram gerados dentro de um ambiente que não foi um ambiente natural do ponto de vista de semeadura, mas eles foram criados dentro de um ponto de vista ou de uma ideologia cristã que desfavorece qualquer tipo de possibilidade de amadurecimento na luta. Porque ouviram que no Evangelho, o Evangelho consiste basicamente de vitórias, onde não há espaço para alguma coisa que não funcione. E então, quando algo dá errado, é dentro da sua concepção, do seu conceito, eles tendem a naufragar. Eu não sei qual é o tipo de solo da sua vida. E, na verdade, não cabe a mim julgar isso. Nós não estamos aqui para estar agora fazendo grupos, vamos dividir a igreja em 4 partes, e nós vamos designar, olha, o pessoal da beira do caminho passa para cá, o pessoal entre os espinhos para lá. Não cabe a nós, cabe a cada um de nós tornarmos solos favoráveis à plantação da semente. As lutas virão, e nós precisamos estar preparados para elas. Jesus não nos convidou para caminhar no mar de rosas. Jesus nos convidou a tomar sobre nós o jugo dele, que seria leve, e o fardo que seria suave, mas haveria jugo, haveria fardo. Só é leve e suave, mas Jesus não trocou o nosso jugo por nada, não. Há um jugo. Ele nos convidou a nos negar a nós mesmos, tomar a cruz diariamente, segui-lo. Talvez a cruz mais pesada ele tenha tomado, claro que tomou, mas a cruz, a renúncia. E nós precisamos estar preparados para isso. Não adianta você acreditar que vai vir para a igreja e a partir desse momento vai ser só vitória. Não adianta você agora acreditar que vindo para a igreja não vai haver enfermidades, não vai haver dificuldades, não vai haver crises, não vai haver problemas. Não, vai haver. Vai haver. A questão é que nós não vamos atravessar por esses problemas sozinhos. A questão é que nós vamos ter o ajudador junto conosco, porque Jesus prometeu o ajudador, o Espírito Santo que estaria conosco. E nós precisamos estar prontos, preparados para enfrentar todas as adversidades da nossa vida, ou seremos um solo pedregoso, que não cria raízes profundas. Elas determinam a força e a condição de uma planta sobreviver a todas as dificuldades. A terceira semente ministrada por Jesus é, para mim, a mais preocupante de todas. Porque essa semente, ela foi semeada também deliberadamente entre espinhos. Talvez esses espinhos não fossem tão visíveis, mas eles estavam ali. Talvez esses espinhos não fossem tão frondosos, e talvez não tenham dado ao semeador a visão correta, ao agricultor a visão correta, de que eles abafariam, de que eles espetariam, de que eles fariam com que aquela planta não fluísse. Mas eu me preocupo muito com essa semente que foi jogada entre os espinhos, porque ela, curiosamente, não está entre as que não romperam, mas está entre as que romperam. Enquanto há 2 sementes que não romperam, que morreram, porque a primeira foi arrebatada pelo inimigo, e a segunda não teve raiz, e então não vingou, porque quando o sol veio, queimou a semente, essa terceira semente sobreviveu. Jesus disse na sua explicação, são aquelas que são abafadas pelos cuidados do mundo. Então, diz o texto, fica ali, mas não dá fruto. E isso então é preocupante, porque existe um outro tipo de semente que foi lançado em uma terra onde a planta cresceu, onde as coisas aconteceram.
E a única diferença, se você observar na explicação da parábola, posteriormente ao texto que nós lemos, e principalmente casando com o texto que Lucas escreveu, você vai perceber que a única diferença entre a semente que caiu entre os espinhos e a semente que caiu em boa terra, foi que uma frutificou e a outra não, mas ambas cresceram. Nenhuma das duas morreram. Nenhuma das duas morreu. A primeira foi arrebatada, a segunda secou-se, a terceira ficou ali, entre os espinhos, mas como estava abafada, não deu frutos, é o que Jesus diz. Por quê? Ele explicou, porque ela foi abafada pelos cuidados do mundo. Foram os cuidados do mundo. Eu não sei se você já observou isso, mas a parábola da semente, a parábola do semeador, aponta para um tipo de semente que vinga, mas que não frutifica, porque é furada para todos os lados. Provavelmente, se essa plantinha pudesse ver, ela teria uma visão, ela faria a observação de que todo mundo está entre espinhos, e ela está livre. Afinal de contas, ela vê o mundo sob o ponto de vista dos espinhos. Há espinhos entre elas e a realidade da vida. E esses espinhos chama-se cuidado dos mundos. As coisas do mundo que nos atraem. Nós temos ouvido tanto isso nos últimos dias, talvez a própria crise constitucional, política, econômica do Brasil hoje esteja despertando não apenas crentes, mas até ímpios para determinadas realidades da vida. Determinadas realidades que temos vivido. Eu recebi um vídeo essa semana pelo WhatsApp, eu não me lembro o nome desse homem, é um professor, um barbudo, eu já ouvi algumas ministrações curtas dele, e sempre são assim, fabulosas, sempre muito boas. E ele estava falando acerca da realidade da vida de hoje, sobre aquilo que chama a nossa atenção, sobre aquilo que nos atrai. E ele estava falando que a maioria dos programas que tem maior audiência são programas de futilidades. São programas que mostram famosos dentro das suas casas, nas suas mesas, aparentando ser o que às vezes nem são. Ele falou que qualidade de vida nos nossos dias é muito voltada para o fato de quantos banheiros você tem na sua casa, de quantos cômodos você tem. Qualidade de vida é, nos dias de hoje, disse ele, cada um ter o seu banheiro, cada um ter o seu, cada um ter a sua televisão, cada um ter o seu computador, cada um ter o seu espaço. E curiosamente ele apontou para a mesa. Eu não sei se ele é crente, acho que não, mas ele apontou para a mesa, algo que nós temos ministrado aqui nos últimos dias. Ele disse, ninguém aponta a qualidade de vida para uma mesa grande, onde caiba toda a família conversando, mas aponta para todo mundo ter o seu. Então ele disse, os programas mais assistidos são aqueles que fica se vendo um grupo de pessoas confinados em uma casa, e ali fica se vendo um falando do outro, todo mundo à mesa, todo mundo bisbilhotando o que está se fazendo. E ele disse, a gente junta dinheiro nos dias de hoje para tentar comprar qualidade de vida de uma forma errada. Se nós tivéssemos condições, muitas pessoas hoje, amados, têm condições, mas não conseguem comprar coisas que parecem tão simples, né? Salomão, ele disse, o que adiantaria para o estúpido, para aquele que não tem sabedoria, ter esse poder de compra, visto que não saberia o que comprar, visto que não saberia o que possuir, porque ele não tem sabedoria. Então ele daria os passos errados, eles caminhariam de forma errada, para a direção equivocada, porque eles nem sabem por onde começar. Então ele mostrou que muitas coisas que nós temos valorizado hoje não é o que Deus valoriza. E ele ilustrou da seguinte forma, ele disse, eu já tive a oportunidade de dar aula para pessoas que trabalham em hospitais, e eu já tive a oportunidade de dar plantões em hospitais, e então, aqueles que são de área de saúde sabem disso, que num CTI de um hospital, ninguém que está ali à beira da morte agarra o médico pelo braço e diz assim, doutor, por favor, eu quero mais um dia de vida, para eu poder comprar mais um carro.
Doutor, eu quero mais uma semana de vida para eu poder humilhar mais algumas pessoas. Doutor, eu queria mais, pelo menos 2 dias de vida para eu humilhar mais gente, para eu mandar em mais algumas pessoas. Não, porque não é isso que importa no final das contas. Porque isso é coisa passageira, isso é coisa que vai com o tempo, é vaidade. Ele disse, as pessoas seguram no braço do médico e dizem, doutor, por favor, eu preciso sair daqui, porque eu preciso fazer as pazes com meu irmão, com quem eu não falo há 10 anos. Doutor, eu preciso sair daqui, porque eu preciso brincar com meu filho. Doutor, eu preciso sair daqui, porque eu preciso dar um abraço na minha esposa. Eu preciso dizer para o meu esposo que eu o amo. Doutor, por favor, tenta me tirar daqui, eu tenho tantas coisas importantes para fazer. E nós temos todo o tempo do mundo e não fazemos as coisas que importam. Queridos, todos nós tentamos dar o melhor para os nossos filhos. O melhor estudo, a melhor roupa. Quando temos condições, o melhor carro. Todos nós tentamos dar o melhor. Todos nós tentamos dar o melhor para a nossa família. Mas Jesus disse que o que faz com que a semente não frutifique é justamente o cuidado do mundo. Coisas que não importam, coisas que não deveriam ser prioridade. É claro que é importante um bom estudo, é claro que é importante uma boa roupa, é claro que é importante cultura, é claro que é importante recursos, é claro que é importante amizades, mas isso não é o mais importante. Porque nós podemos ver o Evangelho abafado na nossa vida por cuidados do mundo. Nós podemos ver o mundo abafando o Evangelho. E quantos de nós, queridos, temos nos afastado do reino, do Evangelho, porque temos dado atenção demasiada a coisas que não importam. Nós não temos dado atenção devida à família, não temos dado atenção devida ao reino. Quantos de nós não nos ocupamos na casa de Deus, no reino de Deus, porque não temos tempo para evangelizar, não temos tempo para fazer uma visita, não temos tempo para começar uma célula, não temos tempo para um momento de oração, para um momento de meditação da palavra. Por quê? Porque os cuidados do mundo, porque nós temos tido tempo para navegar durante 1, 2, 3 horas na internet, porque nós temos tempo de fazer uma série de coisas que não nos levam a lugar nenhum e não nos edifica. Queridos, todos nós que temos acesso à internet, a Facebook, e eu creio que nos dias de hoje não há ninguém aqui que não tenha esse tempo, se não tenha por opção, mas todos nós que mexemos nesse tipo de rede social, sabemos que 1 hora passa ali assim. Quantas vezes você, quantas vezes eu sentei no meu computador e abri um pouquinho o Facebook para ver uma mensagem e de repente quando percebi tinha 1 hora que havia passado. Eu não estou falando de visitarmos sites que são indecentes, eu não estou falando de visita em alguns compartimentos que sejam impróprios, não. Eu estou falando de amizades até de certa forma saudáveis. Embora virtuais, mas saudáveis. Nós não vamos dizer que todas as amizades virtuais sejam nocivas, não. Mas isso rouba o nosso tempo. Nós temos feito com que a nossa vida não frutifique, porque não temos tempo. E não temos tempo justamente porque os cuidados do mundo estão nos cercando. Observem, e essa semente ficou ali, abafada pelos cuidados do mundo. Não há diferença entre a 3ª e a 4ª semente, entre a semente que não frutificou e a que frutificou, é só essa a diferença. Uma frutificou e a outra não. E o motivo, Jesus disse, é esse: cuidados do mundo, foi abafado pelas futilidades, foi abafado por aquilo que não vale nada, ou que não nos leva a lugar nenhum. E é claro que no exemplo que nós estamos usando é de rede social, mas existem tantos outros exemplos. O que tem sido futilidade na minha vida? O que tem sido futilidade na sua vida? O que tem feito? Ou o papel dos espinhos aí na minha vida, na sua vida? O que tem feito com que o meu tempo seja roubado, que as minhas atenções sejam direcionadas para lados equivocados? Para que nós não estejamos, como Jesus direcionou, fazendo parte desse grupo de solos que são bons. O texto continua dizendo, finalmente, a última parte da semente caiu em boa terra, e essa frutificou
a 30, a 60 e a 100 por 1. E novamente é acentuada a diferença entre o terceiro e o quarto solo. Frutificou, foi só essa a diferença. Essa frutificou. Por quê? Porque não havia ali um solo rochoso. Porque haviam raízes profundas. O solo, o boa terra, a semente que caiu na boa terra, frutificou porque nenhuma das 3 situações contrárias, adversas, aconteceu ali. Não se identificou um diabo que arrebatou aquela semente, porque ela caiu numa terra boa, não estava exposta. Não era um evangelho que se expunha, não era um evangelho que estava exposto. E você faça a leitura que você quiser acerca de se expor a nível de evangelho, porque nós temos ficado expostos de formas distintas. Nós temos ficado expostos de formas diferentes, e cada um aqui tem a sua forma de se expor, ou que pode se expor, e você pode fazer a leitura de uma forma mais adequada até do que aqui eu faria para você. Mas de qualquer forma, se a semente que caiu no quarto solo frutificou, foi porque não foi arrebatado pelo inimigo, porque não estava exposto e nem pisado, ou pelo menos conseguiu administrar de forma apropriada as pisadas que ganhou. Afinal de contas, eu não creio que haja uma única pessoa aqui que nunca tenha sido pisada pela vida. A diferença é que uns se deixam marcar e outros não. A diferença é que muitos, apesar de serem pisados, conseguem reagir de uma forma positiva e transformar essas pisaduras em coisas boas. Mas esse quarto solo, a semente que caiu no quarto solo, também não era um solo pedregoso, ou seja, foi um solo que permitiu o aprofundamento das raízes. Não era um evangelho raso, era um evangelho pautado na palavra, um evangelho de escola bíblica, um evangelho de ensino bíblico, um evangelho de leitura diária, um evangelho de busca em oração. Não há como ficarmos firmes, sermos cristãos saudáveis, nos alimentando apenas da semeadura do domingo à noite. Não há como. Nós precisamos ter uma vida cristã. Vida religiosa é diferente de vida cristã. Vida religiosa é aquela que faz com que você venha ao templo sempre. É aquela que faz com que você tenha uma religião. Mas isso não significa uma vida espiritual ou uma vida cristã saudável. Vida cristã saudável é aquela que você vive independente de estar ou não na igreja. Óbvio que com isso eu não estou sugerindo que você não precise da igreja. Todos nós precisamos, porque é um corpo. E já argumentamos diversas vezes acerca disso. Mas de qualquer forma, vida cristã de raízes profundas é uma vida que nós decidimos ter em Deus através do aprofundamento da palavra. E esse quarto solo também não havia espinhos, cuidados do mundo que pudessem sufocá-lo. Então ele produziu, então ele frutificou, então ele deu fruto, ele conseguiu de alguma forma testemunhar. São pessoas que conseguem de alguma forma frutificar no reino. E frutificar no reino não significa necessariamente fazer parte de um ministério, fazer parte ou ter algum dom, talento que exerça dentro do reino de Deus. Não necessariamente. Dar fruto significa ter uma vida compatível ao evangelho que nós cremos. Dar fruto significa compartilhar a fé, principalmente através de um testemunho de vida. Dar fruto significa viver de acordo com os princípios de Deus. Dar fruto significa dividir o que se tem com outros, porque dar fruto é isso, é alimentar o outro. Dar fruto é isso, é produzir para dar. Dar fruto é isso, é não ter o egoísmo de guardar aquilo para si mesmo, mas ter de forma abundante para distribuir, para dar, para alimentar. E esse é o objetivo do reino. Esse é o objetivo do evangelho. Nós precisamos orar a Deus e possibilitar que sejamos
bons solos, para que a semente do Evangelho cumpra os seus propósitos na nossa vida. Curiosamente, Jesus termina esse texto dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu não sei se você sabe, mas esse é o mandamento mais repetido do Novo Testamento. O mandamento mais repetido do Novo Testamento é: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus, ele sabia perfeitamente da nossa dificuldade de ouvir, mas não assimilar. Ouvir, mas não viver. E quantas vezes, amados, nós temos ouvido a palavra de Deus, temos sido ministrados pela palavra, e essa não entra no nosso coração. E essa não produz os efeitos que o Senhor deseja que produza. Quantas vezes nós ouvimos palavras, quantas palavras você já ouviu poderosas que marcaram a sua vida? Quantas vezes você saiu do templo dizendo: poxa, a partir de agora eu vou começar a ter um posicionamento, a partir de agora as coisas vão ser diferentes na minha vida? Quantas vezes? Quantas vezes você diz: não, a partir de agora eu não vou me milindrar com qualquer besteira mais, a partir de agora eu vou frutificar, a partir de agora eu vou ser um crente diferenciado, a partir de agora eu vou fazer com que as coisas possam ser diferentes na minha vida? Quantas vezes já aconteceu isso? Quantos encontros, reencontros, seminários, ministrações nós tivemos na nossa vida e que surtiram efeitos bombásticos, mas passageiros, efeitos que não foram tão duradouros, efeitos que não fizeram com que nós fluíssemos de uma forma a dar fruto, frutos que permaneçam, como diz a palavra de Deus. O convite de Deus, de Jesus, através dessa parábola, para mim e para você, é que nós venhamos a possibilitar sermos essa terra boa, essa terra que a palavra caia e cumpra os seus propósitos, essa terra que possibilite plantações que frutifiquem, plantações que multipliquem, plantações que alimentem outros. Nós precisamos ser essa árvore, nós precisamos ser essa planta que alimenta outras pessoas. Afinal de contas, nós temos o que ninguém tem. Nós temos uma palavra definitiva, uma palavra que é eterna. Nós temos muito mais do que uma palavra de encorajamento, uma palavra de autoajuda. Nós temos muito mais do que isso. Nós temos a palavra da vida, a palavra da verdade ministrada por Jesus. Nós temos uma palavra que vai durar eternamente. Como Jesus disse para a mulher samaritana, uma fonte que salta para a vida. Nós temos uma palavra que pode saciar a sede das pessoas de uma forma real, verdadeira, significativa. Nós temos isso. E, queridos, não é necessariamente porque nós estamos guardados debaixo da sombra das asas do Senhor, como disse o salmista. Não. Porque muitos aqui estão passando por crises também. Muitos aqui estão passando momentos dificílimos. Muitos aqui estão muito preocupados com a realidade da nação. Se eu disser que não estou, eu estaria mentindo. Todos nós estamos com o momento da nação, com o momento de crise, com o momento financeiro, com o momento político, com o momento econômico. Há registros na história que muitas guerras civis estouraram a partir de situações como essas. Nós estamos num momento decisivo da história da nossa nação, onde as coisas podem acontecer de uma forma a sair do controle, como podem as coisas serem colocadas nos trilhos, como pode não dar em nada. E nós, como povo de Deus, precisamos orar, precisamos nos posicionar e saber que aconteça o que acontecer, nós somos boa terra, e Deus vai estar com a gente. Não importa o tamanho da onda, não importa o tamanho da turbulência, não importa, se nós estivermos em Cristo, nós estaremos firmes e frutificando em todo o tempo, em todo o momento. Amém? Vamos orar, vamos ficar em pé.